possamos externar essa gratidão a Ele pelos seus feitos incontáveis, feitos que nunca encontram eco nos nossos méritos, né? Nós não temos como expressá-los, nós não temos como contá-los, nós também não temos também como retribuir a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, e temos certeza que por sua graça, misericórdia e amor intraduzíveis, Ele continuará a fazer nas nossas vidas para o seu louvor, para a sua glória. Aprove a Deus eu chegasse à idade de 57 anos, e tudo passa muito depressa, né? São mais de 2 gerações, caminhamos para a 3ª geração, considerando que uma geração tem a estimativa de 20 anos, então já foi indo para a 3ª geração, né? Então poucos aqui, como os meus 2 netos, têm idade também para ser netos meus, já fiz às vezes não caí direito não, né? Mas glória a Deus por estarmos contemplando os seus feitos com a disposição de continuar servindo com igual fervor, com igual dedicação. Eu gostaria de abrir com os irmãos a palavra de Deus no capítulo 24 de Provérbios. Enquanto os irmãos acham o capítulo 24 de Provérbios, gostaria também de agradecer a Deus pela vida do Bruno, suas princesas que estão aqui nos alegrando, são sempre muito bem-vindos. Não sei nem se digo que bem-vindo, já é daqui mesmo, né? Irmã Zenilda está ali também nos alegrando, o bem sempre presente. Enfim, o Isaac e a Vanessa trouxeram a irmã do Isaac pela 2ª vez, muito bom estar contigo aqui de novo, né? E enfim, todos, sem exceção, todos de igual modo, são motivo de muita satisfação, de muita alegria, porque sempre quando estamos reunidos com esse propósito de nos aproximarmos mais de Deus, a satisfação para aqueles que assim se abrem é imensurável, é indizível. Então vamos à leitura do livro de Provérbios, capítulo 24, quando diz assim: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam a malícia. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo, na porta não abrirá a sua boca. Aquele que cuida em fazer mal, chamá-lo-ão de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a sua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Oremos ao Senhor mais uma vez. No nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui mais uma vez prostrados aos teus pés, reconhecendo como sempre nossa dependência permanente da tua graça, misericórdia e amor intraduzíveis. Estamos aqui, Senhor amado, para mais uma vez manifestar a nossa dependência da palavra que o Senhor já revelou nos 66 livros canônicos. Estamos aqui, Senhor, lançando a nossa súplica aos teus pés, para que esta palavra já revelada, ela se torne clara para os nossos corações nesta noite, a fim de que o teu nome, tão somente o teu nome, seja exaltado por tudo que o Senhor
já falou e virá a falar nos próximos minutos. É o que nós te imploramos e te suplicamos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Não ter inveja dos malignos, nem desejar estar com eles, é mais uma expressão que comunica a realidade da graça de Deus em ação. Porque o ser humano, ele é muito carente do público. Ele tem uma demanda muito grande pelos aplausos. Ele tem uma carência contínua pelos elogios. Na verdade, o homem sem a graça de Deus, ele chega a ser um pedinte, um mendigo dos aplausos, da aprovação da maioria. Não há nada mais desconcertante para o homem sem a graça de Deus do que se ver numa condição em que a maioria não o apoia, em que a maioria não esteja com ele. Então, o escritor, ele está nos comunicando a postura de alguém que vive não segundo a perspectiva natural, mas segundo a perspectiva espiritual. Os sentimentos que estão sob controle, os sentimentos que não dominam, mas são dominados, é próprio do homem espiritual. Dizer isso quando nós lemos Provérbios está dentro de um contexto, já que a matéria de Provérbios, o contexto de Provérbios, ele é a expressão do modo de vida daqueles já salvos. É o caminho do justo na contrapartida do caminho dos perversos. Você vai ver isso nas mensagens que tem o fator paralelismo, quando ele diz, por exemplo, em Provérbios 4, o caminho do justo é como a luz da aurora. Ele vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas depois, nessa perspectiva de paralelismo, ele vai dizer, o caminho dos pérfidos é intransitável. Então há uma comunicação contínua que se alterna, dando conta do modo de viver do justo e do modo de viver do ímpio. E aqui ele está comunicando isso. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Por quê? O tempo inteiro nós estamos nos perguntando, ou somos tentados a nos perguntar, por que eu não tenho os mesmos resultados que aquela pessoa tem? Por que eu não cheguei aonde aquela pessoa chegou? Por que eu não sou como ele? Por que eu não sou cercado de amigos como aquela pessoa é cercada de amigos? Os nossos porquês, eles sempre nos conduzem, ou tentam nos conduzir nessas indagações. A questão do outro, a questão dos outros. O porquê não tenho, o porquê não sou, o porquê não cheguei, o porquê não estou com aquela multidão ao meu lado. E quando nós analisamos essa palavra, nós chegamos à conclusão de que nós já temos, nós já somos, nós já chegamos, nós estamos completos, nós não dependemos. Quando caminhamos dentro da palavra de Deus, vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo colocando exatamente isso. Tudo aquilo que os outros buscam, eu já reputei como perda. Tudo aquilo que as pessoas lutam para ser, para ter, isso para mim, eu já computo como prejuízo, para que eu possa continuar no outro ganho, para que de alguma forma eu possa alcançar a Cristo, eu possa crescer na sublimidade do conhecimento dele. E aqui entra a questão, o que Paulo coloca em Filipenses 3, da questão da literatura chamada sapiencial, em seu eco no Novo Testamento, né? Porque se Paulo ele reputa como perda tudo aquilo que as pessoas procuram ter, ser, obter, então no livro de Provérbios nós temos esta comunicação desse valor não como um valor exclusivo do crente do Novo Testamento, mas esses são os valores dos salvos pela história. Esse é o caminhar dos salvos pela história. E aí ele prossegue dizendo, o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia. Veja bem, os nossos valores comunicam que nós somos maiores.
Por isso nós não vamos atrás de ser o que eles são, de ter o que eles têm, de parecer o que eles procuram parecer, porque nós somos maiores do que tudo isso que está posto aqui no versículo 2. O seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam a malícia. Há uma comunicação aqui da realidade da queda. Esse aqui é o fosso, essa aqui é a lama onde se chafurda o homem sem Deus. Ele é isso. Se refere muito mais do que aquilo que ele faz, é aquilo que ele é. A pessoa está manifestando o que ele é, no caso do homem perverso. E aí ele retorna a abordar a questão da sabedoria. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Irmãos, nós precisamos exercitar bastante esta compreensão, que é o fato de que as pessoas elas podem acumular muito conhecimento. Às vezes você vai conversar com as pessoas nos nossos dias com muita dificuldade, porque você diz uma coisa e elas falam mil coisas. Eu tenho um compromisso devocional quase que diário de colocar minhas reflexões bíblicas. Com muita responsabilidade eu faço. Eu não coloco nada leviano. O que eu coloco ali é fruto da minha vida de crente, de oração, de pastor, do meu compromisso diário, de um turno de estudar a palavra de Deus. Então eu pego aquilo que mais tocou no meu coração, de todo um contexto de reflexões de uma vida, eu coloco ali. E assim que eu coloco, eu percebo que a maioria esmagadora das pessoas, elas nem leram e colocam outra mensagem imediatamente. Elas nem leram e colocam outra mensagem imediatamente. É aí onde alguém, até com certa razão, diz o seguinte, que as redes sociais, elas externam a realidade democrática, né? Que não é mais o caso do nosso país, não é mais uma democracia, né? Virou a ditadura dos homens da toga. Mas as redes sociais, elas expressam a questão democrática, as pessoas poderem falar, poderem concordar, discordar, etc. Mas por outro lado, ela é a oportunidade de dar voz dos idiotas. Por outro lado, se a internet é a oportunidade das pessoas se expressarem democraticamente, os idiotas também não perderam a oportunidade. E quem mais fala o tempo inteiro sem parar são os idiotas mesmo. Você coloca uma mensagem com toda a responsabilidade, eles colocam várias coisas. Nem ouviram, nem leram. E esse é o cenário no qual nós vivemos. E o que ele está colocando aqui? Com a sabedoria se edifica a casa. Por que as pessoas elas não param para ler? As pessoas estão o tempo todo nos smartphones, nos iPhones, o tempo inteiro, no avião, no ônibus, nas filas. Não estou dizendo que não há pessoas trabalhando, tem muita gente que está trabalhando mesmo. Ele está ali com o celular, está trabalhando, ele tem responsabilidade. Mas a maioria esmagadora está se empanturrando de quê? De informações. Informações que está transformando a nossa geração numa geração de PhDs. Eu vou mais longe, de livre docentes na idiotice, livre docentes numa cultura que não presta para nada. As pessoas estão se empanturrando de informações, e elas não conseguem ouvir, elas não conseguem se assentar para ouvir, elas não conseguem ler aquilo que seja realmente relevante, porque elas estão empanturradas de conhecimento, de informação. E aqui entra um contraste: o conhecimento versus a sabedoria. Quando ele diz que com a sabedoria há a edificação, ele fala aqui da casa, mas o escritor bíblico não está preocupado com a arquitetura. O alvo aqui são vidas, é o trabalho do Espírito Santo mudando e moldando corações, mudando e moldando vidas, pessoas sendo trabalhadas. O que Deus quer com a comunicação da sua salvação, através da sua palavra, que aqui está sendo descrita como sabedoria, é salvar a cada dia, a cada momento, mudando e moldando vidas, trabalhando pessoas para que elas possam voltar àquilo que perderam desde
da tragédia do Éden, a condição de imagem e semelhança de Deus. Com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. Há pessoas que às vezes elas dão até algum eco à verdade que salva, a sabedoria verdadeira, mas não há um processo contínuo, ele é interrompido. O segundo parágrafo que fala da importância de se estabelecer. Então, com sabedoria se edifica, e com o entendimento que é fruto dessa sabedoria se estabelece. O apóstolo Paulo fala da importância de corrermos com mais determinação nesta direção dessa salvação que está proposta, de não sermos negligentes, de não hesitarmos. Tem pessoas que elas se abrem, se empolgam, se emocionam com a palavra, mas não há um processo de perseverança, não, ou melhor, não há perseverança no processo. Então não há estabelecimento, não há uma condição de consolidação do propósito de Deus. Não adianta você vir de vez em quando na igreja, não adianta você ouvir de vez em quando, não adianta você prestigiar de vez em quando. Você tem que entender aquilo que está lá em Deuteronômio capítulo 32. Esta palavra não é qualquer coisa, ela é a sua vida, trata-se da sua existência. Ela requer a prioridade sobre todas as prioridades, para que haja uma consolidação. Ele continua dizendo: o homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Veja, ele está colocando aqui o conhecimento não nessa perspectiva natural, mas na perspectiva espiritual. O conhecimento como consequência da sabedoria que salva, a sabedoria salvífica. E aí ele coloca mais o que? A força verdadeira vem nesta sequência. O homem sábio, ele é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Essa palavra fala muito conosco nesses dias, em que as pessoas correm muito para tentar provar do que são capazes, para tentar provar aonde podem chegar, o quanto podem superar o próximo, né? Talvez no mercado de trabalho, dando rasteira, dando brilho nos outros, para galgar alguma posição, para melhorar seu salário. A força deles está a serviço da questão terrena, da causa passageira. Eles fazem tudo por esse momento, porque eles não têm a perspectiva da eternidade, como estávamos ministrando ontem, o que fala Eclesiastes capítulo 3, versículo 9. Deus colocou a eternidade no coração do homem, Deus colocou a percepção, a demanda da eternidade no coração do homem, porque, como diz o Salmos capítulo 8, Deus quis que o homem fosse coroa da criação. Deus não quis que as grandes baleias, as grandes águias, os grandes paquidermes, né, os elefantes, enfim, os oceanos, as galáxias, aquilo que na criação, no cosmos, nós não alcançamos, para nós é infinito, para Deus não, mas para nós é infinito, não que seja infinito, mas ele não alcançava para nós. Deus não chamou toda essa imensidão de coroa da criação, ele chamou o homem de coroa da criação. Ele não veio na forma de um grande leão salvar, ele veio na forma humana, né? O segundo Adão incorruptível veio na forma humana. Então, o que o texto nos coloca? A expressão desse propósito de Deus em salvar, ele navega na sua palavra, que confere àqueles que se abrem para ele sabedoria. Como consequência, confere força para a execução dos seus propósitos, confere habilidade, os recursos para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, dando a esta existência um sentido. Sentido sem o qual você vegeta, você não vive. Sem viver esse propósito, você não vive, você vegeta. Sem viver esse propósito, você não vive, você apenas existe. Realidade, infelizmente, da maioria das pessoas. E ainda, exaltando a palavra da sabedoria, ele prossegue no versículo 9: com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão
dos conselheiros. Irmãos, o que é que esta palavra nos ensina? Nos ensina que a pessoa que ela dimensiona, ela vive o conceito bíblico de sabedoria, ele não é um inativo. Eu não vou ler todo o capítulo, mas lá no final do capítulo está colocando a situação do inativo, né? Ele espreguiça um pouco, ele boceja, ele coloca pretextos para ele não trabalhar, tem um urso, tem um leão, tem uma dificuldade assim, não posso trabalhar. Mas o que essa palavra nos coloca é que a pessoa que verdadeiramente entendeu a sabedoria na perspectiva de Deus, ele é alguém por demais laborioso, ele é alguém dedicado a uma causa ou a causa verdadeira, ele é dedicado de formas a empenhar, a segurar a bandeira da verdade. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Esta palavra nos remete à história de todos os valorosos homens de Deus que marcaram a época, que disseram a que vieram. E aí você pode tentar navegar na história mesmo e ver nomes, como por exemplo o nome de William Wilberforce, da Inglaterra, que foi um instrumento nas mãos de Deus, um servo de Deus, que trabalhou intensamente, como diz o texto aqui, com a multidão de conselheiros, numa época em que a escravidão, o tráfico de pessoas, a escravidão graçava e desgraçava, não só a Inglaterra, mas o mundo. E esse homem foi levantado, seguindo o conselho de outro homem de Deus, que foi John Wesley, falando da multidão de conselhos. Então homens como John Wesley estavam ali apoiando, entusiasmando William Wilberforce, falando: vai, investe, acredita nesse projeto, que é a libertação dos escravos, que é o fim da escravidão na Inglaterra. Homem de Deus. E o William Wilberforce dedicou sua vida, como vários outros dedicaram as suas vidas, lançaram-se na guerra na qual Deus estava presente, porque há pessoas que, devido não conhecerem a sabedoria da parte de Deus, eles estão em várias batalhas, eles estão empenhados e embrenhados em vários campos de guerra. Só que aquela batalha não diz respeito ao propósito de Deus, aquilo ali não vai conferir a ele nada da parte de Deus. Aquilo não é o que Paulo dizia: eu combati o bom combate, já no apagar das luzes de sua vida. Esse homem que foi o homem mais culto da história humana, que foi o homem que Deus mais usou na história humana, ele diz: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, está reservada para mim uma coroa de justiça, que o Senhor tem para mim, para todos que amam e aguardam a sua vinda, que ele coloca em 2 Timóteo capítulo 4. Mas há pessoas que você olha para elas e você só conclui uma coisa: esse não é o combate verdadeiro, esse não é o combate próprio daqueles que estão vivendo o exercício da sabedoria da qual a Bíblia decanta, expõe e fala tanto. Esse não é o combate legítimo do homem que vive segundo a sabedoria de Deus. Então a história mostra, a história prova de forma irrefutável que o que existe de melhor na história, na humanidade, é fruto de homens que, abertos para a graça de Deus, foram tomados por esta sabedoria e fizeram a diferença na história da humanidade. Algumas vezes nós colocamos para os irmãos, por exemplo, a realidade das grandes faculdades. As maiores faculdades que já existiram no mundo foram faculdades que eram fruto do trabalho de homens de Deus que se abriram para esta salvação, e a sabedoria tomou conta da vida deles. As grandes faculdades americanas, europeias, surgiram de grandes homens de Deus. Infelizmente, agora, nesse tempo presente, a totalidade delas está tomada por satanistas, né? Satanistas, ateus, que estão ensinando nossas crianças a nos detestarem, estão ensinando nossos adolescentes a terem ódio de nós, estão ensinando nossos jovens a terem vontade de vomitar quando pensam em Deus. Essa é a verdade. Milhões de pais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, enviam seus filhos para as escolas. Muitos deles pagam muito caro, acreditando que haverá um futuro promissor. E se esses pais não estiverem acompanhando na graça, na direção de Deus, com a sabedoria da parte de Deus, infelizmente eles vão descobrir que o seu dinheiro foi gasto, seus esforços foram enviados, para que depois seus filhos aprendessem exatamente esse tipo de coisa: odiar os pais, odiar a igreja,
odiar a família, odiar a Bíblia, odiar Deus. Infelizmente, essa é a realidade. Não. Mas o fato é que isso que o mundo tem hoje de melhor, o que existe no mundo que ainda presta, é resultado de homens de Deus que se abriram para esta graça e a sabedoria verdadeira tomou conta deles. Você pode reclamar da história ainda. O que dizer, o que não dizer da reforma protestante? Antes da reforma protestante, o mundo estava preso, como que por um freio de mão, durante quase 1000 anos, a ponto de se chamar da Idade das Trevas. Foi quando a empresa de títulos móveis, o Gutenberg, nos sítios aí de 1400 e alguma coisa, tornou hábil a tradução da literatura para outros idiomas, que a Bíblia começou a ser traduzida para outros idiomas, com a morte de não poucos valentes, homens que perderam as suas vidas, peitando aquele sistema de ferro que segurava o mundo no obscurantismo, no atraso. Esses homens deram suas vidas no poder dessa sabedoria e conferiu ao mundo uma guinada nunca antes conhecida. Você vai parar para pensar que até a década de 90, a maioria esmagadora dos nomes que eram considerados os nobres da ciência, eram homens cristãos. Eram pessoas que acreditavam e até professavam a sua fé em Deus de forma aberta, porque tendo dado abertura para a salvação de Deus, essa sabedoria tomou conta da vida deles, e eles fizeram a diferença no mundo em que vieram a existir. Então, você tem o quê? Você tem resultados em todas as áreas. O resultado de toda esta ação dos homens de Deus na história é uma realidade em todas as áreas das nossas vidas, na medicina, na tecnologia, em todos os aspectos. O mundo colhe isso de forma indigna, não merece, mas colhe isso de forma indigna, E o homem de Deus, ele é alguém que está no meio da sociedade, pronto para servir. Ele é benfazejo. Ninguém é mais benfazejo, ninguém é mais servil, no bom sentido falando, do que o homem de Deus, em cuja vida opera a verdadeira sabedoria. Nós temos que chamar isso para nós, entendendo o peso da nossa responsabilidade. Nós temos que chamar para nós essa responsabilidade, porque isso nos diz a que viemos no meio da sociedade em que estamos, Isso nos mostra que o crente, quando ele vive a perspectiva verdadeira da sabedoria, ele faz diferença. Ele inevitavelmente é referência. Por isso que a expressão aqui fala de uma condição ativa. Com conselhos prudentes tu farás a guerra. Guerra é o quê? Ação, confronto. É quando você olha para as situações e aceita o desafio, entendendo que você tem um papel, sabendo que você foi enviado, tendo consciência daquilo que você foi chamado para ser e para fazer. Ele continua: aquele que cuida em fazer o mal, chamá-lo de pessoa danosa. Bom, é a realidade do homem, é a realidade da pessoa, que ele não vive para servir, ele vive para o desserviço, Mas o destaque é para aquele que persevera nesta concepção bíblica de sabedoria, quando ele prossegue dizendo: o pensamento do tolo é pecado e abominável aos homens é o escarnecedor. Mas ele sai dessa situação para de novo nos cobrar o ânimo, dizendo: se te mostrares frouxo no dia da angústia, é que a tua força é pequena, então você tem que ter ânimo. Toma cuidado com uma sociedade que, por não dar abertura à palavra de Deus, é uma sociedade de vitimistas, é uma sociedade de pessoas hipersensíveis, é uma sociedade de quê? De povo de pele, É isso? Povo de pele, quando a galinha pele de ovo, não, é povo de pele. É uma sociedade assim, se vocês não vão me ajudar, então Então, veja bem, é uma sociedade assim hipersensível, que você não pode falar nada, você não pode confrontar, você não pode exigir uma posição, você não pode chamar as pessoas à responsabilidade. Então, nesta visão bíblica de sabedoria, a Bíblia está nos dizendo que, olha, você tem que receber a graça de Deus, para que essa graça te trabalhe de
de forma que quando você for insultado, aquilo não te abata, de forma que quando você for elogiado, aquilo não eleve o seu ego. Você tem que ter abertura para essa graça, para que diante das situações difíceis que você tenha que enfrentar, você tenha como que uma carcaça de, como é que é o nome daquele animal lá da África, aquele cascudo, sem ser o crocodilo, é o rinoceronte, não é? Você tem como que uma carcaça de rinoceronte diante das grandes crises, dos grandes embates da vida. Mas quando também você for alguém que for solicitado para olhar a condição necessitada dos outros, você tenha um coração bem sensível. Então, na sabedoria que vem de Deus, você percebe essas nuances do caminho do justo. Ele sabe quando ele deve ser aberto, quando ele deve ser sensível, quando ele deve estender as mãos. Ele também sabe quando ele deve se defender. E tudo isso não é a serviço de si mesmo, mas é a serviço da única causa justa, a causa da salvação. E ele prossegue dizendo: se disseres, se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Eu vou terminar essa ministração falando de algo que para a Bíblia, para Deus, sempre foi prioridade. E se para Deus, na sua palavra, sempre foi prioridade, nós estamos na contramão do propósito de Deus quando essa questão não é autoridade, não é prioridade. Do que aqui eu pretendo falar nos últimos minutos? Crianças. Eu quero dedicar esses últimos minutos à prioridade que Deus estabeleceu. Foi Jesus que colocou crianças, prioridade. Deixar de ir a mim os pequeninos. Por quê? Por quê? Dos tais é o reino dos céus. E o texto aqui fala da ação do homem de Deus, no sentido de livrar, no sentido de reagir a todo um contexto aonde indefesos, aonde seres que não têm como reagir estão sendo levados para a matança. Infelizmente, eu coloquei, nosso país não é mais uma democracia. Nosso país tem o Supremo Tribunal Federal. Eu falo, assumo aqui a minha responsabilidade, com todo o ônus que possa me acarretar. Ele tem o Supremo Tribunal Federal, que ao mesmo tempo ele exerce o papel de judiciário, ele exerce o papel de legislativo. Ele legisla e, ao mesmo tempo, é o judiciário. Ao mesmo tempo, também, ele investiga, ele prende, ele vive o sentimento de vítima, ele não respeita as pessoas nas suas perspectivas constitucionais, parlamentares, que tem corpo privilegiado e não respeita. Ele não respeita as pessoas que não podem ser julgadas por ele, não tem competência, o STF não tem competência para processar, para condenar pessoas que não têm esse corpo privilegiado, mas eles não estão indo para isso. A nossa Polícia Federal, infelizmente, que esse vídeo possa chegar a eles, infelizmente, não tem compromisso, grande parte deles não tem compromisso mais com a Constituição, porque juraram a Constituição e infelizmente estão rasgando essa Constituição, cumprindo ordens criminosas. As pessoas do nosso país, elas não estão sendo presas, elas estão sendo sequestradas por um regime, estão perdendo seus salários, estão sendo, nesta condição, enjauladas, porque preso se refere a alguém que respondeu a todo o processo. Não é o caso delas. Então, desfigurou-se por completo o Estado de Direito. É claro que eu também estou falando aqui dentro do meu conhecimento limitado, mas eu não estou falando nada que não seja verdade. Não é? E essa é a realidade que nós vemos. Na esteira dessa desconstrução do Estado de Direito, desse estrangulamento de toda a nossa estrutura de Estado, o que é que nós temos? Nós temos a determinação dessa corte aí, que Deus não reconhece mais. Eu estou falando porque o crente, ele reconhece como instituição
como autoridade, uma instituição que ela opera a favor dos bons, e ela coloca medo nos maus. O crente reconhece. É porque a Bíblia coloca isso em Romanos capítulo 13. A instituição que a Bíblia reconhece, o juiz que a Bíblia reconhece, ele opera de formas a colocar medo nos maus e fazer com que os bons estejam seguros. Quando uma instituição ela deixa as pessoas de bem tomadas de pavor e de medo, que é o que está acontecendo no Brasil quem está com medo são as pessoas de bem. No Brasil quem está sendo preso são pessoas de bem, traficantes soltos, assassinos soltos, e as pessoas de bem têm muito medo, inclusive, de falar o que eu estou falando aqui. Eu sei das consequências que podem me advir num estado que não é mais o estado de direito. Não é? Então essa é a realidade. Então, na esteira dessa realidade que a gente está colocando aqui, essa corte agora marchou para cima das crianças, né? Para matar, para assassinar crianças, como a ministra Rosa Weber, que está indo se aposentar, num voto deplorável, lastimável, abriu a porta para que crianças fossem assassinadas. E os versículos que foram lidos aqui dizendo isso: se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, não fará ele ao homem conforme a sua obra. Irmão, sabe o que está acontecendo? A igreja, como diz o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ela é a coluna da verdade, ela é a casa do Deus vivo. Com relação ao que a igreja ao seu papel na sociedade, nós lembramos as palavras de um grande homem que ele foi autor daquela frase, I have a dream, que eu tenho um sonho, Martin Luther King, obrigado. Então veja bem, ele dizia o seguinte: a igreja, ela não é a senhora do Estado, mas ela também não é a serva do Estado. Então qual é o papel da igreja? A igreja, ela é a consciência do Estado. Como é que o crente está vendo os inocentes serem presos, mães de família serem presas, igual a senhora que foi presa sem ter feito nada, condenada a 14 anos implorando, a senhora de quase 60 anos, implorando a essa corte: por favor, eu não sou bandida, 14 anos de cadeia. Várias pessoas vêm no Brasil pegando 17, 14, 15 anos, para dar um recado claro à nação brasileira: entendam que vocês não são mais uma democracia. Se vocês protestarem, vocês vão ser presos. Se vocês acharem ruim o regime que está imposto aí. Como é que o crente vê essa injustiça? Esse cara, como é que é isso? Cadê a consciência da sociedade? Cadê a igreja como consciência da sociedade? Como é que um crente vê uma Suprema Corte caminhando para cima de inocentes para assassiná-los e não fala nada? Como é que um crente que compõe a igreja, que é a consciência da sociedade, como é que um crente que compõe a igreja, que é a coluna da verdade, como é que ele vê tudo isso e diz o seguinte: quero saber de falar de política não, tá? Manda você calar a boca, manda você se lacrar. Como é isso? Que papel é esse que você exerce? Vamos ler de novo o texto aqui, para você ir embora com isso aqui e falar para mais pessoas. Veja bem: se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, não dará ele ao homem conforme a sua obra. Você sabe, os irmãos sabem o que está acontecendo? É porque esta realidade, ela atormenta. Eu estou tendo insônia, eu tinha parado com insônia, isso eu voltou com vontade. Eu não consigo pensar nessas mães de família presas, desses pais de família presos que dormem. E do mesmo modo que eu, milhões de brasileiros estão perdendo o sono. Eu não consigo parar para pensar que essa corte que está legislando, ela vai aprovar como lei a pena de morte para indefesos, como diz o texto aqui. Você sabe o que é aborto? Você já gastou quanto tempo para entender o aborto? Na sua vida, quantas matérias você já deu para entender o aborto? Quantos vídeos reais
você já assistiu sobre o aborto? Quantas vezes? Você já parou para pensar? O aborto, ele é a pena de morte para alguém indefeso, alguém que não pode reagir. Mas não é a pena de morte através de uma bala na cabeça, antes fosse. Não é a pena de morte através de uma degola, antes fosse. Não é a pena de morte através de uma sobrecarga de uma cadeira elétrica, antes fosse. O aborto, ele é a pena de morte que chega ao condenado sem ter feito crime algum. O aborto é a pena de morte que chega para ele com o detalhamento da sentença. E o detalhamento da sentença é ele ser espartejado, ele ser morto pedaço por pedaço. Ele ser retirado pedaço por pedaço. Um indefeso que nunca fez nada, nunca praticou mal nenhum. O único crime dele é ter nascido, é ter se constituído vida. Aliás, não veio ao mundo, mas é uma vida. A concepção é um fato ali. Olha, como é que a igreja se cala, não fala nada, ainda manda os outros calar a boca? Eu não quero saber de falar assim, não, porque se eu for falar disso, eu vou perder o sono, eu fico com medo. Então você não quer assumir um papel cristão, você não quer sofrer pela justiça, você quer um cristianismo sem cruz, você quer um cristianismo sem ônus, você não quer participação, você precisa de uma redoma, onde as pessoas só cantem hinos bonitos para você, que não falem principalmente de cruz. Você precisa estar num local onde ministrantes só falam poesias para você. Esse local não deve ser uma igreja séria, esse local não deve ser um ministério sério. Como é que diante de toda essa realidade aqui descrita pelo proverbialista, eu não quero saber, eu não quero ouvir, eu não quero que toque nesse assunto, eu não quero conversar sobre isso. Aí é muito cômodo, né? Tratar dos temas humanos que dizem respeito à barbárie, ao crime, ao pecado, no seu sentido mais hediondo imaginável. Aí eu dou o nome disso de política. Eu digo que você quer conversar sobre política, só para eu não me amargurar, só para eu não trazer para mim o ônus da angústia própria dos santos ao longo da história. Então eu digo que isso aí é política. Para eu não falar, para eu fugir, eu construí a minha rota pavimentando ela com esta definição: isso é política. A desculpa que eu consegui. Eu vou ler de novo para você o mesmo texto. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, não dará ele ao homem conforme a sua obra. E aqui nós vamos terminar dizendo o seguinte: quando nós entendemos a sabedoria na perspectiva bíblica, o cristianismo, ele é muito mais a religião do faça do que do não faça. Fazer na perspectiva de Deus, agir na perspectiva de Deus. É claro que temos um cenário aí que nós não podemos simplesmente entrar de sola, agir de qualquer maneira. Temos que ter direção da parte de Deus, para não sermos inconsequentes. É claro que a igreja em todo o tempo reprova as atitudes violentas, criminosas, de quem destrua patrimônios públicos. É claro que a igreja não está aconselhando, não aconselha, não orienta as pessoas para que elas se armem, para que elas formem milícias, para que elas tenham uma atitude com uma disposição de derramar sangue. Mas há muito, irmãos, muito mesmo, que um crente verdadeiro pode saber, pode fazer num cenário como esse, como por exemplo, o que muito crente nunca fez, não está fazendo: levantar-se na madrugada e chorar. O poder da oração do justo pode muito em seus efeitos, pode muito a oração do justo em seus efeitos. Não tem combinação de forças mais poderosas no mundo do que o poder da oração. Lamentavelmente, um número muito grande de pessoas que enchem as igrejas nos finais de semana não conhecem o poder da oração, não conhecem a experiência da intercessão, de chorar pelos oprimidos, de chorar pelos maltratados. Como a Bíblia coloca, a
a necessidade de compreendermos os presos injustamente como se estivéssemos presos também com eles. A partir da oração, nós podemos fazer muita coisa pelas pessoas que estão sendo condenadas à morte. Nós podemos orar intensamente para que Deus mude situações humanamente insolúveis. Nós podemos conhecer melhor o poder da intercessão, de formas que Deus levanta as pessoas nas várias instituições, na Câmara, no Senado, no próprio Judiciário, nas Forças Armadas, que são instituições que têm um papel que não está sendo cumprido. Nós podemos orar intensamente para que Deus incendeie o coração do povo brasileiro num sentimento justo de rejeição a todas as pautas da perversidade que estão sendo postas por esta casa de togados aí a serviço de Satanás. A igreja pode orar intensamente para que Deus incendeie a nação com um sentimento de rejeição. E aqui eu vou terminar a nossa prédica. Quando a gente fala de sabedoria, falando do papel do justo perante uma sociedade, eu me pergunto sinceramente, irmãos, continuamente eu me pergunto: a que se deve a minha existência? Cheguei aos 57 anos. Não poucas vezes considero o que eu faço para Deus como pífio. Não poucas vezes eu me deprimo. Não poucas vezes eu acho a minha existência sem sentido, pelo pouco que eu julgo ter feito por Deus. Não poucas vezes eu oro a Deus para que me dê algo que seja mais consistente, me dê a graça de sofrer verdadeiramente pela sua causa. E essas inquirições que vêm sobre mim, elas são também fruto daquilo que eu conheço na palavra de Deus, a história dos homens de Deus, daquilo que eu conheço na história extra-bíblica, os fatos que marcaram os homens de Deus na história, como por exemplo, quando o último bastião do leste europeu, que era a ditadura de Nicolae Ceausescu, barbarizava a Romênia pelos idos aí de 1980, mais ou menos isso, não vou lembrar da data ao certo, mas o fato é que aquele era o último bastião do comunismo, da cortina de ferro no leste europeu, onde cristãos eram despedaçados. Chamava-se cortina de ferro porque a imprensa internacional não tinha nenhum acesso às barbáries que lá eram cometidas contra a população e em especial contra cristãos. Na época de Leônidas Brezhnev, milhares de pastores foram enterrados vivos. Muitos foram torturados e viveram até o fim das suas vidas com as sequelas da tortura, se tornaram deficientes físicos. Milhares de igrejas destruídas, e aquilo tudo tinha caído através das orações de homens de Deus que oraram intensamente pela queda daquele bloco famigerado que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando Yuri Andropov foi informado de que estavam ampliando o tráfico de Bíblias na União Soviética, e ele inconscientemente, usado por Deus, repercutindo a força da oração dos salvos naquela situação tenebrosa, ele deu uma ordem que a maioria das pessoas ficaram sem entender. Eles estão distribuindo, foram presos vários cristãos, distribuindo Bíblias. Faça o seguinte: ajude-os a acelerar o processo de distribuição de Bíblias. Mas aí restava a Romênia de Nicolae Ceausescu, já tinha caído o muro de Berlim, e um jovem foi preso na cidade romena chamada Timisoara. Um líder de jovens cristãos foi preso porque estava sendo reprimido o culto e ele não quis ceder. Foi preso, a polícia quebrou a perna dele, e a partir disso começou a iniciar-se um movimento de reação àquela situação. Vários pastores apoiaram aquele movimento na Romênia, e a multidão começou a tomar as ruas, e aquela multidão, liderada, influenciada por cristãos piedosos, tementes a Deus, gritando liberdade, liberdade, liberdade. Nicolae Ceausescu mandou o exército reprimir com violência brutal aquela situação, o que o exército fez até certo ponto, mas se tornou descontrolado, se tornou sem controle a multidão de pessoas que estavam. E as Forças Armadas se viram na necessidade de apoiar aquele movimento que já tomava conta
da nação, tendo começado numa cidade pequena, a cidade de Timisoara. E quando menos pensaram que não, Nicolai Ceausescu e sua esposa Helena foram presos. E em poucas horas foram condenados e executados. Você pode colocar na internet, você vai ver a realidade de Nicolai Ceausescu, da Romênia. Depois você pode conferir. E aquela última resistência do comunismo que tanto sangue derramou até ali, caiu por terra por causa da consciência cristã de que nós não somos um retrato de parede. Nós não fomos chamados para sermos pessoas que ficam assistindo os acontecimentos, entendendo que a igreja, tudo que ela tem que fazer é esperar a volta de Jesus. Não, a igreja ela teve um papel na história, como já citei mais. Sempre os santos tiveram um papel perante o Estado, perante a sociedade, perante a família, perante as instituições. Ao longo da história da humanidade, os santos sempre souberam qual era o seu papel. E nesse momento, o momento mais difícil pelo qual passa o meu país, o seu país, a nossa pátria, a minha oração é que o seu coração seja incendiado, é que o seu coração seja tomado, não pela loucura, mas pelo zelo verdadeiro, pelo zelo autêntico, pelo zelo próprio dos santos. E nesta sabedoria comum aos santos, você não seja negligente, você não seja omisso, você seja afligido. Eu oro por isso, para que você seja afligido, levantado nas madrugadas, para orar e perguntar: Senhor, qual que é o meu papel nesta faculdade onde eu estou, nesta universidade onde eu estou, nesta escola onde eu estou, nesse trabalho, nesta empresa onde eu estou, qual é o meu papel? Está em curso a destruição de meu país, estão determinados a matar nossas crianças. O movimento pedófilo nunca cresceu tanto. As instituições brasileiras e mundiais estão cheias de pedófilos, com sede de nossas crianças. Coisas absurdas que já tipificam pedofilia são vistas como fazem a estas práticas vistas grossas, porque nossas instituições estão cheias de pedófilos. Esse é um cenário pálido da realidade que se abate sobre o nosso país. E Deus, nesse momento, quando falamos da sabedoria própria dos santos, não está falando de sabedoria para você viver os seus caprichos, os seus propósitos. Está falando da sabedoria que te leva a viver intensamente o cristianismo autêntico, sacrificial, para viver a realidade da cruz. A sabedoria bíblica verdadeiramente compreendida, ela te remete a esse questionamento: aonde é que eu estou carregando a minha cruz? Aonde é que eu estou entrando com a minha parte? Aonde é que eu estou exercendo sacrificialmente o meu papel? A esta visão eu consagro a minha existência de 57 anos. A esse entendimento de que a verdadeira sabedoria, ela nos remete ao sacrifício verdadeiro, pela única causa justa que existe, que é a causa do Evangelho. Como diz o apóstolo Paulo: em nada me gloriarei, a não ser na cruz de Cristo, na qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Quando você entende a sabedoria bíblica verdadeira, você chega a essas conclusões. Você entende, por exemplo, eu sou parte desse corpo morto. Esse corpo morto que mostra para o mundo que o mundo não tem mais nada para mim. Eu sou parte desse corpo morto que apregoa para o mundo que apenas através da morte de si mesmo, recebendo a vida de Cristo, nós vivemos a vida verdadeira. Eu sou parte desta multidão de escravos, de algemados, de prisioneiros de Cristo, que rejeitam o conceito de liberdade do mundo, o conceito falso de liberdade, que ao invés de verdadeiramente proporcionar a liberdade, oprime. Tudo que você vê as pessoas vivendo nesse mundo sem Cristo, entendendo como liberdade, na verdade seria opressão. A realidade são pessoas oprimidas se sentindo libertas. Então, quando você entende o que a Bíblia fala sobre sabedoria, a essas conclusões você chega. Gostaria que você fechasse os seus olhos.